Boa noite a todos. Em nome do Instituto Alarme, W Girassol e Grupo Samaúma, eu quero expressar nossa imensa alegria em ter vocês aqui nessa noite chuvosa, mas eu tenho certeza que vai chover dentro de nós também, que a gente vai levar muita coisa boa para casa. Então, essa chuva tem tudo a ver com o que vai acontecer aqui dentro, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente vai começar juntos. Não está aí? Ah, foi. Eu pediria a vocês que fizessem junto comigo a leitura desses versos do Rudolf Steiner, para a gente aquecer nossos corações, para a gente trazer o melhor de nós para esse momento, para que essa noite seja uma noite de uma energia muito boa para todos nós. Que esse é o grande objetivo desse painel. Então, vamos lá? A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para suas vidas. Rudolf Steiner. E agora, vamos partir para a apresentação das profissionais que fazem parte desse painel. Vocês viram que são mulheres, todas mulheres, e mulheres excepcionais. Mulheres que fazem a história de Rio Preto, mulheres que fazem a vida das nossas crianças se tornar cada vez melhor, criam possibilidades novas para que haja uma vida melhor. Então, hoje, nós vamos ter aqui 6 dessas figuras, contando um pouquinho da sua experiência, e no final, a gente vai ter abrir para questões, para perguntas, tá bom? Então, a primeira que eu vou convidar para formar a nossa mesa é a Natúcia Cristina Cunto Tadei, que é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Educação, Educação Especial e Inclusiva em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, cursando pós-graduação em Psicologia Transpessoal. Apaixonada pela educação, idealizadora da Escola de Educação Infantil Luz da Vida, há mais de 15 anos na área pedagógica, sobretudo na educação infantil, ensino fundamental e superior. Atuou na coordenação pedagógica do Sistema Municipal de Ensino de Rio Preto. E hoje, ela vai falar sobre seu relato de experiência, o tema, o processo, construção de uma escola transformadora da reflexão à prática. A escola da Natúcia é o Colégio Luz da Vida. Então, convido você, Natúcia. Obrigada pela sua presença. A próxima pessoa, Ana Maria Fonseca. Cadê a Ana? Oi. A Ana é licenciada em Letras, mestre em Estudos Linguísticos pela Unesp, especialista em Psicopedagogia Clínica Institucional pela FAMERP, atua na educação há 14 anos, os 6 últimos como coordenadora pedagógica do Colégio Quintal Mágico, onde também é uma das mantenedoras. O tema que ela vai abordar é como o olhar e a escuta psicanalíticos, aliados ao trabalho pedagógico, enriquecem, colaboram no desenvolvimento integral da criança e fortalecem relações, proporcionando uma educação transformadora. Então, Ana Maria Fonseca é do Quintal Mágico. Por favor. Obrigada, Ana Maria. E agora, Mildred Vada Duque. Opa. Casada, mãe de 2 meninos, formada em Letras e Psicologia, mestre em Saúde e Educação, especialista em Psicopedagogia e Gestão Escolar, cofundadora da Comunidade Maria Peregrina e leiga consagrada. Foi idealizadora da metodologia da Escola Maria Peregrina e está como gestora da escola, orienta projetos voltados ao estímulo das inteligências pessoais, ministra palestras e cursos sobre pedagogia de projetos, inteligências múltiplas, avaliação formativa e contínua e vínculo. O tema que ela vai abordar é experiências sobre a Escola Maria Peregrina. Obrigada, Mildred.
Nossa próxima convidada é Moema Cotrim Sais, licenciada em Letras e Pedagogia, doutora em Literatura Brasileira pela Unesp, especialista em Gestão Escolar pelo Claretiano, especialista em Pedagogia Waldorf, atuou como professora, coordenadora e diretora acadêmica na Educação Superior, professora e diretora da Educação Básica. Atualmente é membro da diretoria do Instituto Alarme e uma das fundadoras do Grupo Antroposófico Samaúma e da Escola Samaúma, Iniciativa Waldorf em Formação. O tema que a Moema vai abordar é a pedagogia Waldorf, passos para uma transformação. Por favor, Moema. Obrigada. A nossa próxima convidada é a Valmisa Barreto de Sorte, assistente social, filósofa, terapeuta psicocorporal e morfoanalítica, aconselhadora biográfica antroposófica, uma das fundadoras do Grupo Antroposófico Samaúma e da Escola Samaúma, uma iniciativa Waldorf em formação. E o tema que a Val vai abordar é educação transformadora para quem? Filhos ou pais? Convido você, Val. E a nossa próxima convidada, Marli Terra Verde, psicóloga com especialização em psicologia clínica e educacional, psicanalista, membro efetivo da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, didata e docente desta sociedade, membro da International... Eu vou abrir mão. E do Inspira, Grupo Internacional de Estudo e Pesquisa sobre Transtorno do Espectro Autista. Membro do NESME e presidente do Grupo de Estudos de Psicanálise de São José do Rio Preto e região. 30 anos de experiência nas áreas de clínica, psicológica, psicanalítica e educação. E vários artigos publicados. É uma honra ter você com a gente, Marli. Obrigada. E a Marli fará a mediação dessa mesa. O critério básico, assim, a gente atribui 15 minutos para a fala de cada uma delas, e a Marli vai ficar com o gongo ali, a hora que ela bater o gongo tem que parar, senão perde o ponto. Então, 15 minutos cada uma para a gente tentar ter mais tempo depois. Aí ela faz um fechamento, depois ela abre para vocês, e vamos ver como é que a gente finaliza tudo. Eu espero que a gente tenha uma noite maravilhosa. Obrigada, gente. Alô? Hã? Quer tirar? Quem senta na ponta vai... Ai, meu Deus do céu. Não tô, não. Tá. Dá microfone. Boa noite, gente. Se vocês não estiverem me enxergando, porque eu sou muito alta, estou me sentindo minúscula aqui nessa mesa, aí eu fico em pé, mas acho que está dando para me enxergar. Ai, eu sou a primeira. Bom, o meu tema é um tema facilitador para mim. Só o tempo. Quem que vai contar o tempo aí mesmo? Ah, então ótimo. Não, mas pode interferir. Quando eu começo a falar, não paro. Sobre a experiência, né, da Escola Maria Peregrina. Para quem não conhece a Escola Maria Peregrina, esse ano nós fazemos 20 anos de comunidade Maria Peregrina, trabalhando na formação de pessoas. Quando ali no que falou ali de mim, que eu nem sei, acho que não fui eu que enviei, eu fiquei, gente, na hora que eu fui vendo dos outros, eu falei, nossa, eu enviei alguma coisa. Que fala que eu sou uma leiga consagrada. O que é isso? Eu sou uma leiga consagrada. Sou casada, tenho 2 filhos, Isaac e Theo, e há 20 anos atrás eu doei a minha vida para a educação. Quando eu falo de doar, é literalmente falando. A Escola Maria Peregrina, pelo nome vocês já imaginam, é uma escola confessional católica, mas quem está na direção são leigos, tipo eu. Então, nós temos uma vida missionária mesmo, porque quem é católico e quem também não é católico, imagina que o missionário seja o padre ou a freira, mas o leigo também.
Então, há 20 anos, só para como é a experiência da escola, há 20 anos atrás, eu trabalhava com arte dentro da igreja, eu cantava, a gente tinha uma banda, vocês imaginem, tinha uma banda de pop, rock católico. E o engraçado, como você vai cantar pop, rock para as velhas do apostolado da oração? Não cai. Mas a gente tinha uma inquietação. Eu tenho 40 anos, isso eu tinha 20 anos, fazia faculdade de letras, e todos faziam faculdade desse grupo, e a gente tinha aquela inquietação, a gente vai tocar aqui, cantar, para quem já está aqui, tipo, tem pernas para estar aqui, a gente tem que ir atrás de quem não tem pernas para chegar aqui. Isso em Guaíra, aqui perto de Barretos. E nós fizemos uma proposta para o padre, que não gostava da gente, para a gente fazer uma missão popular jovem. É aquilo, né? O padre não gostava, mas Deus gostava. E quando Deus quer, ele move montanhas. E aquela era uma grande montanha para ele mover. E moveu. E nós fizemos essa missão em que nós visitamos todas as casas com o objetivo do vínculo, com o objetivo de transformação social, espiritual e tudo mais, mas o foco era transformação social. E é engraçado, eu era de Guaíra, uma cidade pequena, que hoje tem uns 40 mil habitantes, e eu não conhecia aquelas pessoas que nós conhecemos na missão. E o que nos chamou a atenção eram jovens da nossa idade, e mais novos, e adolescentes, que não queriam estudar, ou que já tinha aquele destino. Eu vou cortar cana, porque lá hoje é cana, né? Eu vou cortar cana, porque meu pai corta cana, e eu já, às vezes, corto cana para comprar meu tênis Nike. Era essa a proposta de vida daquela maioria. E, na missão, quando a gente viu aquilo, imagina, eu, jovem, fazendo faculdade, me assustou muito, porque tudo que eu for falar que eu sou não parece. Eu sou missionária, graças a Deus não parece. E eu sou japonesa, viu, gente? Sou mestiça, japonesa preta. Lá em Guaíra é a cidade de japonês e libanês, tem de tudo, até japonês preto, que sou eu. E eu venho de uma família de japoneses que o foco é educação. Minha batiã se negava a falar português. A única coisa que ela falava em português era: passou de ano? Qual foi sua nota? Queria morrer com aquilo. O resto ela falava só em japonês. E eu assustei demais, que os jovens da minha idade não sabiam nem que era fazer uma faculdade. E dessa missão, a gente tinha um bispo, que era missionário redentorista de Barretos, e que a gente chegou no bispo uma proposta, o quê? Nós queremos levar uma educação para esses adolescentes, esses jovens, tentar mudar um pouco essa cultura, respeitando, óbvio, a cultura dele, a liberdade dele, mas mostrar uma outra opção de vida. E assim foi feita, e nós criamos, como aqui a Sheila falou que a filha dela vai ficar no contraturno, um contraturno que a gente chamava de oratório, e trabalhávamos com arte, porque era o que a gente sabia fazer. Então, eu era o pessoal da banda, mas tinha um pessoal do teatro, tinha um pessoal da dança, e esses adolescentes jovens ficavam no contraturno. Mas, desde o início, a gente já sabia o quê? Nós temos que trabalhar com as famílias, porque senão seria enxugar gelo. Então, eles poderiam ficar no oratório desde que a família estabelecesse um contrato de formação e de deixar a gente estar na casa, não como conselho tutelar, mas para a criação de vínculo, porque isso a gente já era a nossa missão, o antes do oratório. E assim foi feito. E também, dentro, o que nós tínhamos de prática, de metodologia, era a seguinte: era muito da intuição, você imagina, jovens, eu estava fazendo letras. Mas muito assim, nós queremos descobrir talentos. Porque se esse menino for um bom guitarrista, que se ele um dia quiser usar dessa guitarra para ganhar dinheiro ou para fazer o futuro dele, a gente oferecer essa oportunidade para ele. E a gente já sabia, porque a gente já mexia com arte, que a arte ela transforma e transforma. E a arte dá liberdade. Então, além da transformação interior, depois eu fui fazer psicologia por conta disso, porque os surtos foram muitos a partir de mim. Falei, agora eu tenho que fazer psicologia para entender melhor o que está acontecendo comigo e com eles. E o que aconteceu
nós não pensávamos em escola. Eu fiz letras, hoje eu sei porque eu fiz letras, mas na época eu fiz 2 anos de tradutor. Depois eu fui para letras, porque aquele negócio, faz letras, pelo menos se ninguém te empregar, você tem um diploma para a escola. Era bem isso. E eu fui emburrada a fazer letras, mas depois eu fui ver o propósito de tudo isso. E o curso de letras foi terrível. O estágio foi horrível. Eu queria chorar, porque as professoras que eu encontrei no estágio eram amigas da minha mãe. Elas viravam para mim e falavam: eu não acredito, depois de tudo, seu pai investiu tanto, e você vai ser professora? Sua mãe está louca? Eu ficava assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Isso é um inferno. Enfim. Nesse oratório, quando foi para a gente pensar em ter escola, nós não queríamos escola, porque a nossa liberdade era muito boa. Para que escola? Currículo, para tirar tudo isso? A gente fazia um trabalho e já conseguíamos, graças a Deus, um trabalho de muita transformação das famílias. Mas aí as famílias começaram: abre uma escola nesses moldes, porque aqui meu filho quer ficar, chega lá na escola, ele não quer ficar. Gente, a demanda, depois a assistente social do fórum nos descobriu, e encaminhavam adolescentes e jovens infratores. Então, era aquela demanda. Eu fui roubada muitas vezes dentro da escola. Aquilo tudo, né? Nós estamos aqui dentro do alarme, né? Vocês entendem um pouco o que eu estou falando, a situação que eu estou falando. E aí a gente pensou, e as crianças, adolescentes também, abre uma escola assim, porque a gente quer ficar aqui, a gente não quer ir para outra escola, tal. E o nosso primeiro pensamento, se for para a gente ter uma escola igual a que está tendo, que não está funcionando, e que também não deu muito certo para a minha vida, porque a gente passa 13 anos numa escola de etapa básica, para você não ver a hora de chegar às férias e jogar o caderno para cima. E uma coisa, eu fui descobrir que eu gosto de arte depois que eu saí da escola. Porque na escola eu tinha certeza, porque era enfatizado que eu era péssima para arte. Enfim. E aí foi com essas famílias, com essa força, que nós abrimos a Escola Maria Peregrina, particular, como aqui, Alarme, porém gratuita, só que não é uma escola assistencialista. Tem pai que fala assim: eu preferia ter dinheiro para pagar essa escola, porque a paga aqui é difícil. Porque qual que é a paga do pai? É o compromisso dele total na educação do filho e na construção da escola. Ali, família da Escola Maria Peregrina casa literalmente com a escola. Agora, nesse momento, nós estamos com 90% dos pais, toda quarta-feira, em formação. Tem pai que chega às 6 e sai 10 horas da noite. Isso uma vez por semana. Depois, o talento de cada um é colocado na escola. Então, ele tem mais 1 hora na semana na escola. Depois, uma vez por mês, nós ficamos o domingo todo na escola. Está acabando? Não? 5. E quando a gente foi para a escola, nós falamos: nós vamos continuar com a mesma proposta do oratório, com o trabalho com a família, que é este trabalho que eu acabei de falar, e também com uma proposta pedagógica, que a gente consiga ver quem é cada criança, porque é assim que funcionava com aquela demanda, e eu acredito com todo ser humano, tratando cada um na sua singularidade, cada um é único e irrepetível, cada um tem uma maneira de pensar e de agir. E trabalhando com uma avaliação formativa e contínua, porque a arte favorece isso. É claro que muita coisa... Tem gente que torce o nariz quando eu falo isso, mas você imagina, uma jovem de 20 anos, e tinham 2 só que eram mais velhos do que eu, 2 anos mais velhos, o resto era tudo mais novo. A gente pagava, o aluguel desse oratório vendendo brigadeiro nas faculdades à noite. Era uma loucura. Hoje eu olho para trás e falo: ainda bem que eu tinha 20 anos, porque o jovem é meio doido, né? Você não pensa que você vai ficar velho, que vai vir supervisor de ensino, vai acabar com você, porque vieram falar um monte de coisa. Mas, enfim, isso a gente já está com uma força das famílias. E aí, nós, nesse tempo, começamos a estudar. Tudo quanto é tipo de na área da educação, escolas, tal. E nós pegamos em Dewey, que é um filósofo norte-americano, que o Anísio Teixeira aprendeu com Dewey, né? A escola nova toda, depois de 1930, veio todas essas ideias do Dewey, que é a pedagogia de projetos.
Como nós trabalhamos pedagogia de projetos que vem do interesse de cada aluno. E juntamos com as inteligências múltiplas de um outro psicólogo, agora norte-americano também, que é Gardner. Porque para Gardner não existe aquilo que a gente conhece, QI baixo. Não existe burro, mediano e avançado. Existe cada um com uma inteligência, com mais inteligências. Então, para Gardner, todos são capazes. E isso facilitou a minha vida, facilita até hoje a vida do aluno e da família. Então, é essa a proposta pedagógica da Escola Maria Peregrina. Hoje nós estamos em Rio Preto. Depois, eu não vou contar da história porque nós estamos aqui, que não vai dar tempo agora. E nós chegamos esse ano na última turma do ensino médio. Porque, infelizmente, quem não entende do que é educação tem aquela perguntinha: e o vestibular? Uma escola assim vai passar no vestibular? Primeiro que eu não doei minha vida com amor todo dia, porque lá para manter aquilo é um purgatório. Só para passar gente em vestibular, né? Porque isso é adestramento de bicho. Isso daí tem as apostilas aí caríssimas que fazem isso. Mas eu doei minha vida para formar pessoas dignas, com autonomia, com responsabilidade, com ética e moral. Eu acredito que vocês estão aqui por isso também. A Waldorf, eu estudei pouco sobre o Waldorf, mas eu tenho a mesma proposta. Agora, é claro que também nós não somos ingênuos, né? Também a gente quer os nossos também, né? Ainda mais os nossos lá, que muitos dos pais não sabiam que aqui tinha o Nesp, que tinha a Famerb pública. E que a gente falava, seu filho... Não, mas a medicina que tem aqui é para a filha da minha patroa. Não, sua filha também tem condição. Então, a gente também oferece... E a gente está no ensino médio hoje e feliz. Eu sei que tem gente aí na cidade aí esperando, né, o resultado do vestibular, mas nós estamos muito felizes porque os nossos adolescentes sabem o que querem na vida, têm sentido de vida. E hoje o índice de suicídio na adolescência é enorme e vai aumentar, e muito vai depender da escola que seu filho estuda, da proposta pedagógica que ele estuda, principalmente se é uma proposta que forma integralmente. O mundo está mostrando a nossa evolução natural, que é uma proposta pedagógica que só trabalha cognitivo para ser vestibular, gente, é suicídio. Às vezes você vai viver a vida inteira vivo, mas morto por dentro. Então, acho que essa escola... Acabou? Fui fiel? É isso. Podem ir lá conhecer, viu, gente? Visitar a escola. Gente, eu preciso falar em pé, porque assim eu consigo organizar minha fala. Alguém é assim aqui? Eu quero, eu vou agradecer então. Espera lá. Eu já sou mãe grande. Obrigada, viu? Não trouxe. Gente, boa noite. É uma honra imensa estar aqui com vocês. Nossa, fazer parte dessa mesa me honra muito, muito mesmo. Sou a segunda, viu? Também vamos lá. Eu vou contar um pouquinho para vocês a respeito da história da Luz da Vida e também sobre o que eu acredito em relação à educação. A Luz da Vida nasce de uma demanda pessoal. Quando eu me torno mãe, eu já era educadora há algum tempo. E aí, então, mas como mãe, a gente... Quem é mãe aqui? Nossa, muitas mães, que maravilha. Quantas dessas mães são professoras, educadoras? Bastante também, né? Então, enquanto mãe e educadora, parece que alguma coisa muda, né? Antes e depois dos filhos nascerem. Quando eu era só educadora e não mãe ainda, eu tinha até raiva quando alguém falava assim: quando você tiver filho, você vai ver como vai mudar. E eu falava: não preciso ter filho para mudar nada, já sou uma ótima educadora. E assim, realmente, a gente pode ser uma ótima educadora, mas que muda. Agora eu posso falar de conhecimento de causa que muda. Então, aí eu fui tomada por uma força muito grande. Eu era funcionária pública num cargo de gestão, né, de coordenação pedagógica no município, e eu abri mão desse cargo público para abrir uma escola de educação para os meus de educação infantil para atender a demanda pessoal, né, dos meus filhos. Antes de ter a escola,
o meu filho mais novinho, mais velho, Pedro, que hoje tem 5 anos, eu ainda era funcionária do município quando ele precisou ir para a escola com 4 meses. 4 meses e meio. A Dani, minha amiga, está aqui, me ajudou tanto nesse momento. Ela brincava assim: não tem problema, amiga, ele vai ser menininho de creche, né? Ele vai comer macarrão com salsicha. Ela brincava para ver se me animava, mas não era fácil. Era muito dolorosa a situação, né? E aí encontrei, sim, uma escola que acolhesse o meu filho, mas, quando ele chegou com 1 ano e 8 meses, a escolinha adotou um livro didático, um material X, um sistema de ensino, e eu questionei aquela prática como educadora, como mãe. Eu dizia: poxa, mas parece que não está ajustado, né? Essa necessidade não é de uma criança pequena. Enfim, percebi que, na verdade, eu era a única insatisfeita num grupo de pais que adorou a questão de ter um material para levar para casa, de ter tarefa. Já tinha tarefa. E aí eu e meu marido, assim, olhamos um para o outro depois de uma reunião pedagógica e ele falou: bom, é melhor a gente pegar a malinha e sair procurando uma outra escola. Nisso eu já estava grávida do 2º filho. E aí então eu procurava uma escola que atendesse o menino de 1 ano e 8 meses e o bebê que ia nascer, que com certeza passaria pelo mesmo destino de ter que ir com 4 meses e meio para a escola. Bom, nesse momento é que começa a minha tortura, né? Porque eu peregrinei em várias escolas e eu tinha um critério assim já de educadora para observar o que eu queria, o que eu não queria numa escola de educação infantil. Até que, por sorte, eu encontrei uma escola que se chama Infantário dos Sonhos. A Ana está aqui e eu fico muito honrada. E, aliás, eu preciso honrar a Ana por isso, porque quando eu entrei lá, eu falei: Ana, você abriu a escola dos meus sonhos, né? E a escola era nova ainda. Eu cheguei lá em 2015 e tinha aberto em 2014, né? Agora já está aí, uma caminhada muito boa. E aí, assim, realmente, ali eu me realizei profundamente enquanto mãe, e o Pedro esteve lá de 1 ano e 8 meses até o final do ano, isso era março, né, de 2015, ele ficou até o final do ano, porque em 2016 eu abri a Luz da Vida. Daí vocês podem perguntar: mas aí a sua parte materna já estava satisfeita, o infantário atendia plenamente as minhas necessidades, as necessidades do Pedro e da minha família. Mas, enfim, né? Ainda assim tinha a educadora que pulsava. Então, hoje, eu tenho consciência de que os meus meninos foram só o pretexto para eu realizar um projeto pessoal, né? Da minha necessidade de educadora, de ter um espaço em que eu pudesse contribuir mais do que eu contribuía no Sistema Municipal de Ensino para a formação de educadores e também, em primeiro lugar, das crianças, não é? E aí, então, ainda assim, eu decidi continuar abrindo, né, tendo esse projeto de vida, que a Ana me ajudou muito, por isso que eu preciso muito honrar, porque, teoricamente, eu abriria uma concorrência, né, mas ela me abriu todos os caminhos. Você chama tal arquiteta, na Secretaria de Educação você faz assim, o projeto é assado, então, enfim, tenho lá os arquivos do infantário até hoje, né, então fico muito grata mesmo por ter tido essa oportunidade. Mas por que eu conto tudo isso? Porque, bom, a partir de uma demanda pessoal, a gente começa a perceber que sujeito a gente quer formar, né? Que sujeito eu quero entregar para o mundo. Se fala muito sobre que mundo a criança vai receber, mas que criança também vai para esse mundo, não é? Então, um sujeito que, com 1 ano e 8 meses, é aluno, é estudante, essa configuração muda muito a perspectiva pedagógica, né? Se eu considero que uma criança, que um bebê é um estudante, então o espaço físico se dá de uma maneira. Se eu considero que uma criança, na primeira infância, é criança, a organização do espaço físico é outra. Não é? Então, são essas questões que dali eu coloco da reflexão à prática, é que, às vezes, a gente nota uma distância. Muito se fala na teoria a respeito das metodologias inovadoras, das práticas pedagógicas transformadoras, mas transpor isso para a prática precisa de muita garra, precisa de muita gente que acredita, não é? Tem aqui o Infantário dos Sonhos, que a Ana empreendeu em primeiro lugar aqui em Rio Preto, e aí chegou um momento de não ter mais vaga lá, não é? Aí tem a Luz da Vida. Chega um momento de não ter mais vaga na Luz da Vida. Atende 100 crianças, e depois? Não é para ter o infantário, a Luz da Vida, a Maria Peregrina, o Quintal Mágico, uma ou outra escola. Então, começa-se a perceber uma necessidade de expandir
a prática pedagógica, que não fica localizada numa escola que é a melhor escola de Rio Preto. Não existe a melhor escola de Rio Preto. A escola Waldorf, que está sendo empreendida, não vai ser a melhor escola de Rio Preto. A Luz da Vida não é, o Quintal não é. Existe a melhor escola para cada família. Não é assim? Mas, para além disso, precisa sim existir um ponto comum em todas as escolas. Esse é o meu grande sonho, que todas as escolas consigam perceber as crianças como crianças, os sujeitos como seres humanos, que são aprendentes, sim, que se você colocar uma criança de 1 ano e 8 meses frente ao material didático, ela aprende? Aprende, ela registra, faz tudo. Perfeitamente, o sujeito aprende. Mas para quê? Para quem? Com qual propósito? Por quanto tempo? Desde tão cedo? Então, são essas questões que começam a nortear a nossa reflexão, e ela precisa ser expandida para as famílias. Com que escolha, né? Que vocês, eu pedi para levantar a mão quem era mãe, quem são os pais daqui. Então, estão aqui, não por acaso, não é? As mães, os pais, avós, tem avós? Tem. Avós? Tem também, então. Nós não estamos aqui por acaso, não é? E são essas pessoas e cada um de nós que é capaz de multiplicar, de levar, não para ficar de novo dentro só da sua família ou dentro só da sua escola, mas cada um sendo multiplicador dessa ideia, que mundo então nós teremos, não é? Quando a gente fala de formação integral desse ser, o que é isso? O que é essa formação integral desse ser, que é tão bonito falar, né? Ah, vamos formar um ser integral, assim como já teve na moda dizer que a escola formava para a cidadania. Mas também ninguém sabia o que era formar para a cidadania, nem sabia o que é formação integral desse ser. É um ser que não só pensa, como a Mildred disse, né? Não só pensa e é feito para passar no vestibular, é um ser que sente. A nossa vida, basicamente, é sentir. A gente sente o tempo todo. E será que aquilo que a gente sente vale? Ou só aquilo que a gente aprende por meio de raciocínio lógico, matemático, e aprende para passar no vestibular, como ela disse? Não é? Então, esse ser que sente, que se relaciona, que sim, que tem os seus pensamentos, que tem a sua cognição em desenvolvimento, mas que se desenvolve fisicamente também, porque, às vezes, a gente percebe que a escola não está preparada para acolher a necessidade física de uma criança bem pequena. Se uma criança bem pequena, de 2 aninhos, vamos supor, ela tem necessidade de aprender em movimento, como é que eu posso deixá-la numa carteira, frente a uma lousa e frente a um livro didático? Não é? Então, não é só algo que pode ser pensado na teoria, tem que ser levado para a prática. Eu sou meio subversiva nesse sentido. Eu acho que a gente tem que rasgar todos os materiais didáticos, que eles servem para um sistema. E tem gente muito grande ganhando muito dinheiro com os sistemas. Não é à toa. Não foi criado tudo. Aliás, eu vou até ser um pouco mais polêmica. Até Base Nacional Comum Curricular tem coisas por trás. Tem interesses muito poderosos por trás. Né? E, às vezes, a gente fica que nem marionetezinho, assim, ó. Então, se a gente não se formar como sujeito autônomo, também, em primeiro lugar, como adulto, como é que nós vamos dar condição para as crianças? Então, por isso que, para criar as condições necessárias para as crianças se desenvolverem integralmente, então, nós teremos que ter adultos desenvolvidos integralmente. E sempre é tempo. Sempre é tempo. Por diversas vias, por meio de estudos individuais, estudos em grupo, por meio de processos terapêuticos, por meio da observação direta do desenvolvimento da tua criança, sempre é tempo de se rever, de reaprender-se, para, então, criar condições para a criança aprender a viver em relação. Né? Os nossos filhotes de seres humanos são os nossos filhotes. E o que o filhote de ser humano precisa? Aliás, qualquer filhote. Estar em relação com os seus. Né? Tenho tempo? Ai, 3 minutos. Então, vamos lá. Só para finalizar essa minha fala, o que eu quero deixar mesmo de mensagem para a noite de hoje é que, mais uma vez, cada um aqui atue diretamente como esse observador que, a partir
do olhar para as necessidades da criança, possa revisar as suas próprias necessidades. Às vezes a gente nem sabe mais o que está sentindo, o que está querendo, o que está desejando, né? A gente nem sabe, mas as crianças atuam de uma maneira poderosa nesse sentido. Elas nos convidam o tempo todo para uma revisão interna, né? E aí basta a gente aproveitar a oportunidade, porque, mais uma vez, ninguém aqui teve filho ou trabalha na área da educação para formar passadores de vestibular. A gente, então, quer sujeitos. Hoje, não é comum perceber que as famílias estão com poucos filhos, e aí, às vezes, a pessoa opta por ter um filho só ou dois, porque eu não vou ter condições de dar o estudo para muitos filhos. Não é? É uma geração que já engravida, já nasce, já vai pensando na profissão que vai escolher, na escola que vai estudar, na faculdade que vai cursar. Mas, antes disso tudo, e eu não estou dizendo que isso não serve para nada, mas, antes disso tudo, existe ali o nascimento de um sujeito psíquico, e que a gente não pode desconsiderar. Então, vamos olhar, porque, de novo, sempre é tempo. Vamos aproveitar o nosso tempo juntos? Contem comigo, viu? Muito obrigada. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, o convite para estar aqui hoje, né? Eu achei muito rica essa proposta, né, de unir diferentes educadores com diferentes propostas, diferentes pontos de vista, né? Eu acho que aqui cada um tem seu fazer, cada um tem sua forma de entender a educação, né? Mas como é rico poder criar um espaço de convivência, de troca, e que as diferenças possam ser pensadas, e que causas, né, comuns possam ser também pensadas e refletidas, né? Então, eu me organizei hoje aqui um pouquinho para trazer para vocês o que a gente faz lá no quintal, qual é a nossa proposta, de que maneira que a gente coloca em prática essa nossa proposta, e de que maneira que a gente entende que esse nosso fazer pode transformar, né? Pode transformar uma geração, pode ajudar uma nova geração aí de crianças a encontrarem novos caminhos, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, tá? Vamos lá. Então, quem somos, né? A nossa missão é garantir aos nossos alunos uma escola quintal. Então, uma escola que é a continuidade da casa, né? Que é uma escola que acolhe sentimentos, que aproxima pessoas, né? É tão bom a gente sentir que alguém cuida da gente, que nos olha, né? Que nos investe. Então, é isso que a gente quer propor para as crianças, né? Que oferece diferentes possibilidades lúdicas, artísticas, culturais, motoras. A Mildred falou aqui do Gardner, né? Então, é uma influência também para a gente, das inteligências múltiplas, para que as prioridades da primeira infância sejam atendidas, respeitando-se as fases de desenvolvimento, né? Então, é importante que a gente olhe para tudo isso que a gente propõe, mas pensando nas fases do desenvolvimento infantil, né? O que é significativo para a criança em cada fase. Que valores defendemos? O respeito ao ritmo da criança, né? Porque a gente considera essas fases, mas dentro dessas fases a gente tem diferentes ritmos que precisam ser olhados. A valorização de uma infância vivida, olhar e escuta atentos, a valorização da criatividade, da cultura popular e da arte, o estímulo à expressão das diferentes linguagens e o foco no brincar, né? Porque brincar é o fazer da criança, né? Quando ela brinca, ela está resolvendo conflitos, ela está criando hipóteses, né? Então, isso precisa ser preservado. Os nossos pressupostos teóricos que nos guiam, né? De que lugar que falamos, né? Então, por teorias interacionistas, principalmente Piaget e Vygotsky, né? Piaget, principalmente pensando nas fases do desenvolvimento cognitivo. Então, eu quero entender o que a criança, em cada fase da vida dela, está apta a compreender, a formar sentido. E Vygotsky, porque ele entende que a criança aprende na interação,
E é isso, né? Todos nós, pela vida toda, aprendemos na interação. Hoje está todo mundo aqui ouvindo diferentes propostas e aquilo que fizer sentido, você vai levar para você como aprendizagem, né? Então, a gente está sempre aprendendo nessa interação com o outro. E teorias psicanalíticas, principalmente a de Freud, né? Quando ele postula as fases de desenvolvimento emocional, né? E aí a gente pode pensar, são tantos olhares para os desenvolvimentos, porque é isso, né? Quando a gente pensa num desenvolvimento saudável de uma criança, esses desenvolvimentos, motor, o linguístico, o cognitivo, o emocional, eles caminham juntos. Não há como uma criança disparar cognitivamente se emocionalmente ela está em outra fase. Se isso se desequilibra, é que a gente precisa olhar, cuidar, tentar entender ali o que está acontecendo, né? Como colocamos tudo isso em prática, né? Esse respeito ao ritmo, esse olhar para o desenvolvimento sob diferentes aspectos. Como a gente trabalha isso na nossa prática? Tem um conceito que, para nós, é muito caro no Quintal, que é o conceito de escuta, né? Entendendo escuta, não só aquilo que a gente ouve da criança ou de todos aqueles envolvidos no processo educativo, mas a escuta no sentido de estar vivo, de estar presente na relação, de estar compreendendo as demandas daquela criança, daquela família, da professora, né? Então, a escuta, ela não é unicamente a criança. Claro que ela é o primordial, mas para a gente entender todo esse contexto do desenvolvimento infantil, a gente precisa entender a família, como essa criança funciona na família. A gente precisa acolher também essa família, escutar essa família, né? E também a professora, que está ali diariamente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora de cada uma dessas escutas, tá? Então, como que a gente escuta a criança? Como que a gente vai montar uma proposta que atenda às demandas da criança? Então, primeiro, por uma proposta do acolhimento, né? A gente escuta acolhendo a criança, dando contorno para os sentimentos, sejam eles bons ou ruins, né? Os extremos, né? A gente acolhe. A gente escuta a criança quando a gente pensa em propor a ela atividades que levam em conta essas fases de desenvolvimento. Então, se a criança tem 1 ano e está lá no sensório motor, é lógico que eu tenho que pensar em atividades que sejam significativas para ela, para essa fase que ela está vivendo, né? E que envolve, então, que consideram o desenvolvimento, mas que consideram também essa questão das inteligências múltiplas, né? Porque é importante para a criança se descobrir, entender as habilidades, o que ela gosta. Às vezes ela vai ser uma exímia guitarrista, vai ter lá, né, como a Mildred disse, né, vai ter habilidade musical, vai se descobrir muito boa nisso. Ou vai ter uma habilidade artística visual, né, ela é muito boa com desenho, né? Então, a gente precisa proporcionar à criança essas diferentes experiências para que ela possa se descobrir, né? A promoção do brincar livre, né? Como eu disse lá quando eu falei dos valores, o brincar é o ofício da criança. A gente escuta a criança quando a gente promove um trabalho de acompanhamento desse desenvolvimento psíquico, né? Então, lá no Quintal, a gente trabalha com a metodologia IRT, que eu não vou falar muito dela agora, porque a gente não vai ter tempo, mas é uma metodologia a partir da psicanálise, né, para o trabalho de 1 e 2 anos, então, que vai acompanhar é da Cristina Kupfer, lá da USP. Né? Então, essa metodologia ela vai acompanhar o devir do sujeito, o surgimento do sujeito. Né? E nos orienta, como educadores, a acompanhar os sinais que a gente precisa perceber. A gente escuta a criança quando a gente acompanha o desenvolvimento linguístico dela. A gente escuta a criança quando a gente percebe que algumas têm necessidades, que ela tem dificuldades. Né? Então, lá no Quintal, a gente criou o NAI, que é o Núcleo de Atendimento Especializado, para atender crianças da educação especial e crianças com transtornos de aprendizagem no FUND. Né? Então, esse trabalho não é cobrado dos pais, a escola que banca porque acredita que todas as crianças precisam ter a mesma oportunidade, né? Independentemente do ritmo de aprendizagem dela. Né?
Então, e a gente escuta a criança quando a gente entende que a escola não é só o lugar de aprendizagem cognitiva, né? Como a Mildred estava falando. A escola é o lugar de vida, né? A escola é o lugar em que a criança está aprendendo a ser. Então, a gente precisa oferecer a essa criança um olhar para o outro, né? Um olhar empático, né? Em que ela sabe que os seus limites terminam como começa o do outro, né? Um olhar para a sustentabilidade. Então, como que a gente faz isso na escola? A gente tem um material que a gente adota, né, no sistema de ensino, e a gente tem, paralelamente a esse material, os projetos, né, que vão trabalhar, então, os valores morais, sustentabilidade e o engajamento social. Aqui eu coloquei algumas fotinhos para vocês, só para, né, a imagem diz mais que palavras, né? Então eu quis trazer aqui algumas atividades que a gente oferece às nossas crianças e que envolvem essas inteligências múltiplas. Então aqui a gente tem, por exemplo, o trabalho com expressão corporal e são atividades mais livres, né? A mesma atividade, expressão corporal, só que mais dirigida. Então, a gente sempre tem os dois lados, né? Atividades mais estruturadas e menos estruturadas. Ali a Chantala, com a físio, aqui as atividades de circuito motor, o judô com o professor Lucas, o balé com a Tassi. As atividades envolvendo artes. Então, aqui artes visuais também, livres, estruturadas, né? As atividades de artes cênicas. Acho muito interessante trabalhar artes cênicas, né, com as crianças pequenas, porque quando a criança está ensinando uma história, você dá a oportunidade a ela de se colocar no lugar do outro, né? Então, se ela não está legal naquele dia, ela pode querer ser a bruxa, por exemplo, né, para resolver uma situação ali interna. É muito bacana. E atividades de musicalização com a professora Débora. Atividades envolvendo a terra, em que eles plantam, cultivam, depois eles vão cuidar desse canteiro para colher, né, o que eles plantaram. Aqui, atividades de turmas maiores, né, de 5, 6 anos. Aqui já tem um trabalho mais voltado para a alfabetização, né, com letras móveis, o material. Aqui, como eu disse, esses projetos no quintal são contínuos, né, de engajamento social. Aqui eu trouxe um deles que a gente fez, um dos que a gente promoveu esse ano. Então, a turminha, cada um fez a sua maneira, dentro daquilo que era significativo para eles, a ajuda para o lar, né, que foi o do projeto. Foi o projeto Tema Convivência, né? Então, uns fizeram as cartinhas, os que já estão no fundamental, os menores fizeram os bombons para serem entregues, né? E os outros, os do segundo ano, fizeram apresentações de teatro para eles, né? Então, cada um à sua maneira contribuiu para o olhar, com esse olhar para o outro, né? A escuta das crianças, mas não só, né? A importância que a gente dá também à escuta das famílias, né? Essa família que chega lá na escola angustiada, na época da adaptação, né? A gente precisa ajudá-la a entender o que é esse processo, o que está acontecendo ali, acolher, né? Ou então numa situação difícil. Então, ou mesmo para tomar um café e tirar dúvidas, né? Então, o quintal sempre abre as portas para esse envolvimento, né, com a família. Aí tem também as reuniões, né, fora essas que surgem da demanda, tem as reuniões que nós agendamos, de tutorias coletivas. A gente escuta os pais quando a gente entende que a maioria, e me incluo aqui, está em formação, né? Ninguém nasceu sabendo ser pai, ser mãe, ser educador. Então, a gente promove muito palestras na escola, né? Que são trimestrais, né? A gente sempre abre as reuniões de pais com essas palestras e sempre com profissionais relacionados à educação, né? Para pensar aí, às vezes um pediatra, às vezes a psicóloga, às vezes a fono, né? Sempre relacionados à primeira infância. E também a gente escuta a família quando a gente abre a porta para ela. O quintal propõe muitos projetos em parceria com as famílias, né? Então, a gente tem aí a roda de leitura com os pais. Aqui tem algumas fotinhos, né? Aqui mostra o seu talento, que o pai escolhe uma das atividades para vir fazer junto das crianças. Então, há essa interação dos pais com as crianças o tempo todo na escola, né?
E isso é importante, porque eles veem os filhos ali, eles veem os filhos sendo felizes, eles veem a prática, o que está acontecendo ali dentro, né? Isso os tranquiliza, né? Então, isso é muito bom para todos nós. E, por fim, a gente promove também a escuta das professoras, né? O Vitor Guerra, que é um psicanalista uruguaio, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: é preciso cuidar de quem cuida. Né? E cuidar de quem cuida não é ir lá escutar a professora, os problemas dela, não é isso. É ajudar essa professora a sustentar o lugar da mãe. Né? A professora da educação infantil, ela está no lugar de maternagem, né? Ela está acolhendo essa criança, ela está vivendo, ela está emocionalmente envolvida com essa criança. E, muitas vezes, até por estar emocionalmente envolvida, ela precisa de um olhar do terceiro. E aí entra, né, a Rê, né, que é minha parceira lá na coordenação, que ficam com os menores, e eu com a turma dos maiores, para a gente ajudar a professora a pensar a criança. Né? O que será que está acontecendo com essa criança? Como que é a família? Como que está, né? E aí, essa escuta auxilia a professora a pensar em estratégias para trabalhar com aquela criança. Né? A gente também realiza observações mensais, não só em sala, porque o quintal, a gente não trabalha só em sala, a gente trabalha em ambientes de aprendizagem. Né? A gente tem vários ambientes de aprendizagem. A sala, a brinquedoteca, o ateliê, a quadra, o bosque. Né? E aí a gente vai fazer essas observações nesses locais, porque, novamente, é o olhar do terceiro, é o olhar de quem está de fora dessa relação muito forte, né? Professor-aluno. E também a gente escuta as professoras no sentido de atender às demandas. Né? A formação continuada é fundamental. Né? Como que a professora vai conhecer a criança para entender o que é importante para ela em cada fase? Né? Ela precisa estudar, a gente precisa estudar juntos isso. Né? E isso a gente promove também. Né? Mensalmente acontecem essas reuniões de estudo. E, por fim, estou terminando. Marli, está acabando? Olha, estou correndo. E, por fim, em que medida nossos fazeres podem transformar futuras gerações? Então, eu fiquei pensando assim, o que a gente quer para o futuro? Né? O que a gente quer das nossas crianças? O que a gente quer da humanidade, na verdade? Né? A gente quer pessoas que olhem menos para si e mais para o outro. Né? A gente quer pessoas que escutem, que tenham tolerância, que compreendam mais e julguem menos. Né? E, para a gente ter pessoas assim, o trabalho, eu entendo que é de dentro para fora. Né? Então, assim, a gente precisa, lá nas crianças, dar isso a elas. Né? Então, investir na criança afeto, acolhimento, respeito pelas fases do desenvolvimento dela, né? Investir nessa criança carinho, atenção, enfim. Se ela recebe isso, ela dá conta de dar isso também. Né? Afinal, a gente dá o que a gente tem. Né? Então, a gente entende que isso pode transformar. Né? A gente investir nessa primeira infância, a gente proporcionar para essa criança o que ela precisa nessa fase, pode mudar, sim, né? a humanidade. Né? Quem sabe? É isso que a gente acredita. Muito obrigada, viu? Eu não imaginava uma mesa tão alta assim. Então, vocês dão licença, mas eu vou levantar. Tá certo? Acho que eu vou ficar ali e vou ter um roteirinho aqui comigo também. Bom, num primeiro momento, só para retomar alguma questão, para a gente retomar uma coisa que a Mildred comentou, para que a gente entenda melhor a questão da pedagogia Waldorf aqui dentro do Alarme, né? Porque outras pessoas já me perguntaram hoje também aqui. Acontece o seguinte, o Alarme é uma instituição, no caso, né? É uma associação,
e ela, então, entra como mantenedora. Aí ela tem 4 mantidas. Quais são as mantidas? O Colégio Elaine Munia, que é a quem a Mildred se referiu. Então, é uma escola particular, mas ela é bancada pelo Alarme, certo? Então, ali não paga nenhuma mensalidade, porque a gente contempla ali crianças com menores, com vulnerabilidade, né? Mas agora, este ano, a gente tem também outras mantidas, e agora nós teremos, para o ano que vem, mais uma mantida, que é a mantida da Escola Samaúma. Que, então, para que a gente deixe mais claro como isso vai funcionar. Então, nós continuamos com a escola Colégio Elaine Munia, gratuito, né, nesse sentido, e agora nós teremos uma outra escola, que é a Escola Samaúma, e essa Samaúma, então, tem a mensalidade. Tudo bem? Só para a gente começar com mais clareza nesse sentido. Bom, eu vou pedir o seguinte: Pedagogia Waldorf, passos para uma transformação. Vou tentar também falar rapidamente, por isso eu fiz esse roteiro, mas eu também fiz alguns slides. Então, só o controlezinho. É o de baixo? Opa! Aí. Eu fiz o seguinte, na verdade, tem um livro que se chama Ser e Transformar, que é a partir do que, se eu não me engano, a escola da Mildred agora recebeu esse título de escola transformadora, não é? Então, para ser uma escola transformadora, o que hoje, pelo menos, é o que o texto diz, né? O que eles colocam é o seguinte, que você tem que ter, no mínimo, o trabalho em equipe, a empatia, o protagonismo e a criatividade. São esses 4 itens que caracterizam uma escola transformadora hoje, dentro daquele... Como que chama o órgão que faz isso, Mildred? Você lembra? Não, acho que é isso mesmo. É a Xota. Isso, a Lana e o Axota. Isso mesmo, são as 2 instituições que, na verdade, fazem toda essa leitura e fazem toda essa questão dentro da escola. Pois bem, então, o que eu fiz foi fazer uma ponte entre essa escola transformadora e a Pedagogia Waldorf. E não estou falando da escola da ponte, mas a gente está tentando fazer uma fonte, né? Bom, quando a gente olha essas imagens do trabalho em equipe, são fotos, na verdade, de escolas da Pedagogia Waldorf. Tá? Então, o que a gente encontra ali? O que a gente já pode ver? Do lado esquerdo, crianças brincando, né? O que caracteriza efetivamente a escola Waldorf é o muito brincar, né? Depois não vou tentar falar rapidamente para a gente não ficar se desenvolvendo tanto. Tem também o trabalho em equipe, né? Nesse trabalho em equipe a gente também tem a horta, e depois ali dessa de baixo você vai ver crianças que estão se alimentando. Então, significa o quê dentro da Pedagogia Waldorf? A gente tem rodas e ritmos, lógico, rodas e ritmos desde o infantil. O professor, até o 5º ano ou até o 8º ano, ele fica com o mesmo aluno. Então, esse aluno se mantém na sala de aula com aquele mesmo professor até o 5º ano ou até o 8º ano. Por quê? A gente busca o que a gente chama de autoridade amada. Então, dentro desse processo de desenvolvimento da criança, que aqui eu não vou conseguir explicar mesmo, mas dentro desse desenvolvimento da criança, num primeiro momento, se a gente for pensar até o 7º ano, né? Desculpa, até os 7 anos, a criança é todo sensorial. Dos 7 até os 14, a gente tem muito a questão da imitação. Na verdade, começa a imitação desde o início, mas depois isso vai se mantendo, e aí a gente tem a questão da autoridade amada, e até chegar aos 14. E depois dos 14 ao 21. Isso vai mudando dentro da pedagogia, e a gente tem que entender o seguinte: do 0 ao 7, o mundo é bom. Então, a escola tenta trazer para aquela criança o máximo, entre aspas, de sensações positivas para aquela criança. Daí o professor também, dentro da Pedagogia Waldorf, não deve entrar, como qualquer outra escola, não deve entrar xingando ou com pensamentos ruins, né? Tudo isso a gente tem que cuidar. Então, do 0 ao 7, assim. Do 7 aos 14, o mundo
é bom, depois o mundo é belo. Então, porque dentro da pedagogia Waldorf, e aí a gente está falando sobre a questão da arte, né, prioriza muito a arte. Mas a arte, principalmente, num primeiro momento, a arte mais clássica. Então, se você for olhar em todas as salas da pedagogia Waldorf, tem uma Madonna. Por quê? Porque, na verdade, a gente trabalha também com a questão do arquétipo. Né? Por que as professoras na pedagogia Waldorf também usam saias? Por causa de arquétipo, do feminino. Tá? Então, tudo dentro da pedagogia tem uma razão de ser dentro desse desenvolvimento humano. Né? Preparar o lanche coletivamente, ajudar na arrumação da sala, lavar pratos e panos. Né? Isso tem escalas. Os estudantes dentro da sala do Waldorf também trabalham. Então, não é simplesmente, está tudo limpinho. Não, nós sujamos, nós vamos limpar. Nós vamos plantar, a gente vai colher, a gente vai picar e a gente vai distribuir isso. Tudo isso é muito mais próximo. E por que, na verdade? O Steiner tem uma fala que ele diz assim, na escola não deve ser incluído nada inventado especialmente para o ensino. No fundo, tudo deve ser trazido da vida. Então, a proposta sempre da pedagogia Waldorf é trazer o máximo possível da vida para dentro da escola. Né? Aí, depois, o segundo. Vamos lá. Segundo item. Então, nesse primeiro, trabalho em equipe, que a gente vê bastante na pedagogia. A empatia. E aí, quando a Ana estava falando da questão do teatro, né? As crianças também, dentro da pedagogia, trabalham muito o teatro, mas o teatro, principalmente no 8º ano. E esse teatro no 8º ano é uma peça que eles apresentam ao final do ano. Eles decoram o texto, eles trocam de personagens, sempre na tentativa de explorar cada vez mais a questão da empatia. Né? Então, se eu estou trabalhando num personagem, depois eu vou para o outro, e os textos são decorados. Né? Então, a memória é muito forte dentro o exercício da memória também é muito forte dentro dessa metodologia. Né? E aqui, dentro da empatia, como a gente desenvolve a empatia? Contos de fada, consciência do sentir. E aí eu gosto de contar, alguns já ouviram essa minha história, mas eu gosto de contar isso. Tem a Carol, que é uma professora daqui também, né? Da Waldorf, da Girassol, ela conta que o filho dela ela conta sempre os contos de fada. E ele não fica assistindo TV. Né? E aí ela conta um dia que ela chegou na casa da mãe dela, ou da avó, e o menino estava lá. Mãe, o lobo. Né? Ela falou, mas como, filho? Lobo aqui dentro de casa? Né? Não, mãe, é como o lobo. E aí ela foi ver qual era a questão. A mãe dela, ou a avó dela, tinha muito medo de grilo. E o grilo estava lá e essa avó estava fazendo um estardalhaço por causa daquele grilo. E o grilo estava coberto. Então, ela falou, olha a questão. O sentir e a consciência que essa criança tinha de 3 anos, o sentir dela. Por meio do quê? Por causa de um relato de uma história infantil. Né? Então, o conto de fada, na verdade, aí nós estamos pensando em todo aquele arquétipo, tudo aquilo que a gente já ouve, a gente vê isso na realidade. Né? A gente vê o resultado disso. Depois, histórias de heróis e de santos. Desenvolvimento da ética, parâmetro do que é bom. Então, quando você está pensando no 3º ano, mais ou menos assim, o 3º ano, a gente conta histórias de santos para eles. Mas não é buscando uma religiosidade. É buscando o que é bom para o mundo. Qual é o modelo de homem bom? Né? Isso é muito bonito. E aí, em junho, agora, esse ano, eu fiz regência aqui no Alarme. E quando eu fiz regência aqui, teve um determinado dia, depois a professora falou, olha, Moema, agora nós fizemos uma programação e no dia seguinte nós íamos até um determinado horário. Aí ela falou, olha, como a gente está corrigindo prova, será que você pode ficar com as crianças? Podemos, né? Vamos ficar com as crianças. 3º ano. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos contar histórias. E aí, nós sentamos e contamos histórias. Sabe quais as histórias que eles contaram? Histórias do Antigo Testamento. Então, significa o quê? Que a gente está trabalhando com arquétipo. Né?
Então, para mim, fica muito claro quando a gente teve essa vivência e realmente fica tudo muito bonito, né? E a arte como possibilidade de transformar o homem, que é o que a gente ouviu aqui, e o tempo todo a gente vai ouvir isso, quando a gente pensa nessa possibilidade de transformar o homem. Até eu pensei, hoje de manhã eu corri para tentar achar uma poesia que eu queria falar sobre essa poesia. Achei a poesia. Mas é uma poesia do Manuel de Barros, é uma poesia tão complexa que eu falei, não, eu vou ter que ficar dando aula de literatura também, porque é muito difícil. Mas o que é legal é assim, o que ficou na minha mente nessa poesia? Por que eu queria trazer para vocês? Porque, na verdade, o que era lindo é assim, a poesia começa com sapos, né? Porque o Manuel de Barros não podia ser diferente, né? E ele acaba terminando com um imenso sol, com muita luz. Então, naquele, chama Passos para a Transformação. Se vocês puderem procurar, procurem essa poesia, Passos para a Transformação, Manuel de Barros. Você consegue visualizar todo o crescimento daquele ser humano. É lindo, lindo, lindo. Aquela busca, e aí você se encontra no sentido de luz. Sabe? É muito bonito mesmo esse poema dele. Protagonismo. Aqui a gente vai ver trabalhos manuais. Então, quando a gente se depara com crianças de 5, 6 anos, mexendo com agulha, você fala, meu Deus, eles vão se machucar. Não, eles não se machucam. Meu Deus, eles vão se ferir. Não, eles não fazem isso, né? É muito bonito. Então, a gente já vê a autonomia dessa criança, a questão do desenvolvimento motor, está tudo muito claro, né? Aí tem o tricô de dedo, e aí vai, né? Depois, os mais velhos na oficina, né? Então, tudo isso vai acontecendo de uma forma muito natural, tudo muito bonito. E dentro desse protagonismo, o que a gente pode ver? De um lado, o senso prático, porque no ensino, no F2 e depois para o médio, eles vão aprender a fazer sapatos. Eles aprendem a fazer roupa para eles. Mas para que isso, gente? Né? Como assim? Na verdade, é o seguinte, para eles valorizar aquilo que chega e, ao mesmo tempo, para eles entenderem a importância do fazer. Então, imagine uma criança trazendo alguma coisa feita por ele, né? Então, isso dá uma alegria, um prazer, uma satisfação, que para o Steiner ele diz o seguinte, que tudo isso depois vai se repetir na vida adulta. Então, isso que é interessante, depois, talvez a Valmisa vá falar sobre isso. Então, o que a gente tem? A aula, dentro desse protagonismo, a aula também é dividida em 3 momentos. Sentir, pensar e querer. Que depois eu vou falar um pouquinho para vocês. A valorização da arte, que eu já falei, a harmonização das cores. Podem olhar que normalmente a gente não vê cores muito gritantes, né? Sempre cores mais pastéis, assim, para ficar mais suave. Desenvolvimento da coordenação motora e o sentimento de bem-estar por produzir coisas que possuem o caráter do útil e aproveitável para a vida, né? Que a gente tem muito isso dentro da pedagogia mesmo. E, finalmente, a criatividade. Isso é lindo. O que tem mais, assim, o que eu mais adoro do lado direito é esse caderno, porque eu nunca consegui fazer um caderno desse, né? Porque quando você pega um aluno Waldorf, assim, meu Deus, os cadernos deles são maravilhosos, são fantásticos, né? É uma habilidade que é impressionante. E é bonito porque aí você pega a criança, né? Depois você vai pegar um pouquinho mais velhos, e todos eles, eu preciso que vocês vejam assim, vocês viram num primeiro momento aquela sala toda bagunçada, né? Agora vocês estão vendo uma sala organizada. E isso é muito legal. Então tem momentos que tem bagunça mesmo, né? Bagunça. Você fala, meu Deus. E tem outros momentos que não, né? Que você fala, não, vamos. E aí é questão do ritmo, né? Também do interno e do externo. E aí a gente pode buscar muita coisa. A criatividade. As cores na educação infantil, por exemplo, as crianças trabalham com aquarela na educação infantil. E aí são escolhidas, por exemplo, cores. Então, são as cores primárias. Primeiro é introduzido uma cor, depois é introduzido outra. E aí essa cor vai se misturando, né? Como é que isso vai ficando para a criança? Quer dizer, tudo isso vai sendo tudo com muito cuidado,
né? Nesse sentido desse zelar. No 6º ano, as crianças também escolhem um bicho, eles vão confeccionar um bicho. E quando a professora fala, bom, nós vamos fazer um bicho de pano aqui, né? A criança, quando ele escolhe o bicho, fica à vontade, cada um escolhe o seu bicho. A criança consegue, a professora, então, já tendo ciência de que ele está escolhendo aquele bicho, vai buscar as características daquele bicho, qual é a semelhança, o que o atraiu, e tudo isso vai caminhando, né? Então, esse sentir que a professora sempre tem essa preocupação dessa criança, com essa criança, sempre acontece dessa forma, nessa relação também do trabalho manual, e depois eu vou voltar um pouquinho mais só nesse pensar, sentir e querer que eu falei. Do lado direito, se a gente for olhar, não sei se dá para ver direitinho, mas você tem aqui conclusão e experiências. Eu não sei se eu posso interromper a dona da casa. Não. Nossa Senhora! Então tá certo. Terminar, mas eu só estou avisando. Tá certo. Isso porque eu controlei. É assim. Aí é só rapidamente, então. É só para vocês olharem que no ensino médio existe anotações, existe conhecimento, existe formação de conhecimento, tal. Pronto, certo? Não vou falar mais. E aí eu prefiro, então, ao invés de eu falar sobre o dura que eu teria o pensar, sentir e querer, eu não vou conseguir falar isso. Depois você fala, Val. Dá para você falar ou não? Não? Então tá bom. Na hora da conversa a gente vê isso daí. Eu queria só finalizar com um texto que dentro da Waldorf eu vou fazer um pecado aqui, que é ler o texto. Eu deveria ter isso na memória, mas eu não vou conseguir. Certo? Então eu vou ler esse texto, gente. O conto chama Flor Vermelha de Caule Verde. Era uma vez um menino. Ele era bastante pequeno e estudava numa grande escola. Mas quando o menino descobriu que podia ir à escola e, caminhando, passar através da porta, ficou feliz. E a escola não parecia mais tão grande quanto antes. Certa manhã, quando o menininho estava na aula, a professora disse: hoje faremos um desenho. Que bom, pensou o menino. Ele gostava de fazer desenhos. Podia fazê-los de todos os tipos: leões, tigres, galinhas, vacas, barcos e trens. Pegou então sua caixa de lápis e começou a desenhar. Mas a professora disse: esperem, ainda não é hora de começar. E ele esperou até que todos estivessem prontos. Agora, disse a professora, desenharemos flores. Que bom, pensou o menininho. Ele gostava de desenhar flores e começou a desenhar flores com seus lápis cor-de-rosa, laranja e azul. Mas a professora disse: esperem, vou mostrar como fazer. E a flor era vermelha com caule verde. Num outro dia, quando o menininho estava em aula ao ar livre, a professora disse: hoje faremos alguma coisa com barro. Que bom, pensou o menininho. Ele gostava de barro. Ele podia fazer todos os tipos de coisas com barro, elefantes, camundongos, carros e caminhões. Começou a juntar e amassar a sua bola de barro, mas a professora disse: esperem, não é hora de começar. E ele esperou até que todos estivessem prontos. Agora, a professora disse: faremos um prato. Que bom, pensou o menininho. Ele gostava de fazer pratos de todas as formas e tamanhos. A professora disse: esperem, vou mostrar como se faz. E ela mostrou a todos como fazer um prato fundo. Assim, disse a professora: podem começar agora. O menininho olhou para o prato da professora. Então ele olhou para o seu próprio prato. Ele gostava mais de seu prato do que o da professora, mas não podia dizer isto. Amassou o seu barro numa grande bola novamente e fez um prato igual ao da professora. Era um prato fundo. E muito cedo o menininho aprendeu a esperar e a olhar, e a fazer as coisas exatamente como a professora fazia. E muito cedo ele não sabia mais as coisas por si mesmo. Então aconteceu que o menino e a sua família mudaram-se para uma outra casa em outra cidade. E o menininho teve que ir para outra escola. No primeiro dia, ele estava lá. A professora disse: hoje faremos um desenho. Que bom, pensou o menininho, e ele esperou que a professora dissesse o que fazer. Mas a professora não disse. Ela apenas andava pela sala. Então, veio até ele e falou: você não quer desenhar? Sim, disse o menininho. O que é que nós vamos fazer?
Eu não sei até que você o faça, disse a professora. Como eu posso fazer? Perguntou o menininho. Da mesma maneira que você gostar, respondeu a professora. De que cor? Perguntou o menininho. Se todos fizerem o mesmo desenho e usarem as mesmas cores, como eu vou saber quem fez o quê e qual o desenho de cada um? Eu não sei, disse o menininho. E ele começou a desenhar uma flor vermelha com caule verde. Está funcionando. Eu tenho meus 15, né? Se eu não sou educadora enquanto pedagoga, né? Esse é o último. Eu estou aqui, né? Boa noite, em primeiro lugar, e vim contribuir com a minha experiência de pais, né? Enquanto uma mãe, e nessa experiência de mãe, participando ativamente de uma escola. E a minha participação, a minha história com a educação enquanto mãe, vai para mais ou menos 19 anos. Minhas filhas estudaram numa escola que não tinha essa riqueza nesse sentido dessas propostas pedagógicas, mas era uma riqueza da proposta pedagógica construtivista, a COPEC, e somos muito felizes lá. Eu tenho uma experiência e tenho uma vivência como uma mãe ativa, uma cooperada, presidente da PM, e a Moema foi diretora na COPEC, me encontrou várias vezes na escola. Para quê? Né? O porquê da minha fala? Educação transformadora para quem? Filhos ou pais? Então, quando eu vejo vocês levantando as mãos, né? Somos pais, somos educadores, do lado de cá, para chegar até aí, a escola abre as portas, quais os conflitos que existem na minha ida até a escola, que desejo eu, mãe, pai, me permito ir para essa escola, e que abertura que essa escola está fazendo para mim. Então, uma escola, quando ela se coloca no lugar de transformadora, ela tem que levantar esse espaço de transformação para a família. E a família, quando busca esse espaço, essa escola, nós somos seres frutos de um coletivo sociocultural, herdeiros de dogmas, crenças, que fazem o meu conceito de vida, que fazem o conceito de vida de cada um. E aí eu vou caminhar para essa escola, com meu filho ou com a minha filha, carregada desse conceito. Eu sou fruto dessa realidade. Uma realidade onde uma sociedade extremamente voltada para o econômico. Eu sou fruto de uma sociedade, eu estou inserida nela, todo momento eu sou bombardeado por ela, querendo ou não. Posso ser vegana, posso ser carnívora, mas no mesmo momento, a todo tempo, eu estou dentro da mesma realidade. Uma sociedade de consumo que estimula a gente a consumir o quê? Estilos de vida. Estilos de jeitos de ser, projetos, sonhos. Todo tempo nós estamos sendo, querendo ou não, estimulados a isso. Tem uma sociedade de aparência. Eu quero ver e eu quero ser visto. Redes sociais, modelo de felicidade. Todos nós aqui estamos aqui hoje por um impulso em busca de algo que não é algo que se paga na mensalidade. E somos uma sociedade de juventude, onde não se respeita o ritmo, não se respeita o tempo. Uma criança de 19 dias pode estar no shopping com alguém carregando-a no colo de 70 anos de idade. O tempo perdeu o sentido e a apropriação dele enquanto vida.
E aí a gente fica se perguntando, né? Se não há tempo, não há morte, não há finitude. E aí? Eu estou nisso. Eu não posso negar isso. Enquanto pais presentes na nossa sociedade. Aí a sociedade, essa mesmo, tem todos uns tópicos que eu preciso ticar. Eu sou um indivíduo, eu preciso ser um produto de sucesso. Já me foi passado isso desde a minha primeira infância. Quando, no momento que eu nasço, no berço, já são jogados para mim um monte de desejos. Né? Já são ali investidos vários pensamentos, várias sensações, já são investidos até médicos, advogados, né? Não professores, gente. Esquece que professor, ninguém olha para o bercinho, mas você vai ser um CUT. Né? Nada disso. E a minha experiência como mãe, né, e meu marido também foi para dentro da escola, porque ele começava a reclamar da minha presença demasiadamente na escola, eu falei, vai para lá, vai falar o que você acha, o que você pensa. E ele é ativo, nós somos ativos dentro lá da Copec. E aí a gente começa a perceber que, ok, eu vou querer que meu filho tique tudo isso, que ele seja graduado, que ele esteja casado, ou ele esteja num relacionamento estável, autonomia. A sociedade, de alguma forma, vai mandar esse recado para ele. É inevitável. É inevitável. Está em tudo. Na novela, na revista, nos romances mais superficiais, está em tudo. E aí, quando eu estou esse indivíduo, né, já satisfeito dos meus sonhos, eu vou ter filho? Aí vem esse desejo louco, né? Então, o filho é mais um sonho de consumo? É mais uma realização minha como ser humano? É mais uma coisa para o meu bem-estar e para manter-me produzindo nessa esfera econômica, dando sentido à minha vida? Ou meu filho vai ter vida? Aí eu sou família, né? Porque no momento que eu, mãe, engravidei e pari, se está eu e ele, já virou família. Família hoje é essa relação, é poder pertencer a essa história e a esse grupo. Nasço, pertenço e tenho que me sociabilizar. É esse que é o convite que a família faz. Essa é a principal função da família. Enquanto responsáveis que cuidam de uma criança, ou enquanto pai, mãe, enquanto qualquer modelo, não importa o modelo. Esses indivíduos que compõem a sociedade são os nossos filhos, com singularidades, com identidade própria. E será que eu consigo, ao olhar para ele, perceber isso? Enquanto, à medida em que mais eu adentrava, Val, adentrava no contato com a escola, mais era exigido de mim que eu me olhasse. A beleza da participação dos pais na escola, que não é fácil, viu? É muito bom a gente pagar a mensalidade de uma educação transformadora. Agora, não é fácil ser pai transformador, não. Porque você vai precisar se transformar. Se você não se transforma, o efeito daquela educação ao qual você paga não vai ser nenhum. A sociedade é mais forte. É muito mais forte. Então, qual é a função dessa família? Caramba, então eu vou ter que, além de pagar a mensalidade do meu filho, participar da escola? Ah, vai, porque senão não transforma. Eu adorei essa citação da Roseli Saião e eu vou ler junto com vocês. Quando geramos uma criança, geramos apenas um filhote da raça humana. Ele se transformará em ser humano por meio do processo da educação e da socialização. E essa tarefa cabe aos pais, sendo talvez a mais importante, a socialização, que consiste em ensinar a criança a estar com os outros, a perceber e entender, não só na teoria, mas na vivência, que ela não é a única da sua espécie. Já começa a lição aí, né? Mas, mais uma, que ela não é a primeira, que muitos outros estiveram aqui antes dela e que construíram coisas, que ela não será a última, pois muitos outros virão. Quando nós, enquanto família, conseguimos introduzir na criança
a questão do tempo, que é limite, né? Tempo é limite, e conseguimos introduzi-la na sociedade, que significa o quê? O outro. A sociedade não é esse conglomerado que a gente imagina, é você, é qualquer um da gente. Aí sim, a gente iniciou um processo junto com os nossos filhos. A participação, à medida em que a escola ia pedindo a mim que me tornasse mais sociável lá dentro, que eu levasse ideias, que eu levasse projeto para dentro da Copec, que eu assumisse responsabilidades, que eu gostava, que eu palpitava, porque eu sou palpiteira. Então, assim, à medida que isso ia sendo solicitado e demandado, mais interessante a relação com as minhas filhas ficavam. Eu tenho 2 meninas, né, 2 mulheres jovens, uma que já está na faculdade, está na Unicamp, faz artes visuais, saiu do terceirão da Copec, de construtivismo, direto para a Unicamp. Então, questão de vestibular não voga de jeito nenhum. O que é que voga? Empatia. Esse é acho que é uma das condições de desenvolvimento do ser humano mais importantes, mais sutis, que nós, pais, temos que desenvolver. Ao irmos para a escola dos nossos filhos, quando estas abrem as portas, e todas abrem, a gente solicita que essa escola seja empático com a gente. Escute as nossas queixas, as nossas ranhetações, a briga que nosso filho teve, a mordida, tudo. Né? Mas a escola também convida que eu, na minha onipotência, arrogância de querer proteger o meu filho, também colabore. Então, o que é que você acha que pode ser feito? De que forma você acha que pode ser feito? Então, vem para dentro. Vem e trabalha junto conosco. Vem e traz ideias de como poderia ser melhor junto com seus filhos. E eu não sou pedagoga. Sou assistente social, filósofa e terapeuta. Então, não é necessário. É necessário ser mãe. Né? Então, a empatia, ela tem esse caráter de fazer com que o ser humano se aproprie de si, na medida em que ele é empático e na medida que ele vive situações de empatia. Quando eu me dirijo à escola e a escola me ouve, existe uma conexão nesse momento. Quando o professor vive com o aluno uma experiência onde ele é visto, reconhecido, escutado, e no momento que está tendo aquele embate ou aquele desejo da criança, isso é reconhecido, automaticamente vai começando a ser impresso na criança uma forma de aprendizado, através do outro que me vê e do outro que é empático comigo, eu posso ser. Ele está me legalizando a ser. E quando eu sou... Cadê? Quando eu sou isso. Deixa eu só ler um item antes de seguir, que eu acho muito legal. Ninguém é transformador se não se sente apropriado de si mesmo. Eu só tenho força para falar o que eu estou falando para vocês porque eu já me apropriei dessa experiência. Senão, seria um discurso vazio. Então, no momento em que eu falo da minha experiência para vocês, isso causa em vocês sensações, empatias, antipatias, e isso é a relação. E o reconhecimento disso e o acolhimento disso é que vai fazendo o processo de aprendizado. Não é diferente. Então, nessa busca de escola transformadora, de escola que sejam acolhedoras, nós, pais, na nossa ânsia, nosso desejo de dar o melhor para os nossos filhos, a gente precisa considerar o nosso lugar e incluir a nossa capacidade de estar junto nesse processo. Vou acelerar um pouquinho. Tem tempo? Não, né? Ah, meu pai, já? Então, vamos lá. Se o outro foi empático comigo, se a escola abriu as portas, se Moema me escutava lá, né, Moema? Então, eu, nesse momento, me sinto. Se eu me sinto, se é assim comigo, uma adulta, imagina numa relação da criança com o professor. Se o professor é empático com o nosso filho, acolhe o choro, não liga se o caule é vermelho, azul, roxo, rosa, isso legaliza nele a existência. Eu sou.
E eu sou minha individualidade. Se eu sou, eu posso criar. Se eu posso criar, eu sou um ser criativo. Achei linda essa citação do Marcelo Gleiser, não sei como fala, que fala, né, que a criatividade é talvez o que temos de mais importante como espécie. E se ela não for valorizada lá atrás, e se eu como mãe não chegar na escola e falar, estamos juntos, não vira. Um resumo do que a consequência da participação dos pais na escola pode gerar. Eu já cheguei a presenciar e já cheguei a viver comigo um processo de cura na família pela presença do pai e da mãe na escola. Então, a gente não leva os filhos para a escola, a gente se leva também. Normalmente, a gente paga o desejo do que a gente gostaria de ter. Então, assim, para se ter essa coisa legal, linda, maravilhosa, esses seres livres, pensantes, você vai ter que também fazer o seu autoconhecimento. Fazer a sua investigação do que é que eu estou comprando para o meu filho que eu ainda não tenho dentro de mim. E que eu preciso trabalhar dentro de mim. Então, acho que são questões, né, que essa educação includente, participativa, transformadora, vai reproduzindo em nós, seres humanos. O que é que a participação, enquanto presença e qualidade, acaba criando, no fundo? Com unidade, né? Eu vou ler esse pedacinho. Aqui. Com o sentimento de sermos uma unidade, passamos a ter uma comum unidade. Um propósito comum. E, com isso, nos eleva a um status de comunidade. Porque a comunidade vai ser a amiguinha da minha filha, a mãe dela, que pensa igual, que está lá dentro da escola, que conversa com a direção, que propõe, que ajuda. Isso se torna uma comunidade. Se ela não é real enquanto um condomínio fechadinho, ela é real nas relações empáticas, ela é real no afeto. E é isso que vai fazendo o ser humano. Por último, eu trago uma reflexão do Rudolf Steiner, claro, né, que é quem encabeça a pedagogia, e vou ler também para vocês. Salutar só é quando no espelho da alma humana forma-se toda a comunidade. E na comunidade vive a força da alma individual. Eis o princípio da ética social. Então, a gente, nessa nossa vivência, é somente estando lá dentro que a gente vai conseguir que a escola propõe venha transformar a nossa comunidade. Bom? Obrigada. Eu fiquei com essa função aqui muito chata, a Yara me inventou isso, que eu nem sabia, né? Que tem tempo e morte, né? E eu fico encarregada dessa parte chata que é essa, né? É sempre bem complicado isso do tempo. Eu fiquei pensando, né? Me pediram que comentasse um pouco as questões que vocês levantam aqui na mesa, e pareceu muito interessante que a gente tenha tanta gente da literatura e tanta gente que fez letras e pedagogia, né? E que pensam essas coisas. Isso me chamou a atenção, é uma unidade aqui da mesa, né? Interessante isso. Porque eu acho que, realmente, eu penso que a literatura e a escrita, né? Elas nos trazem essa ideia da liberdade da palavra, né? E eu penso que muita coisa que vocês disseram em relação às crianças me faz pensar nisso, né? Quer dizer, cuidar do início da linguagem, vocês cuidam de crianças pequenas e falaram disso, né? Cuidar de arte, cuidar das formas de expressão. Eu penso que isso foi uma constante em tudo que vocês foram dizendo, né?
essa questão de cuidar das crianças para que elas possam ter expressão, para que elas possam se expressar. Eu acho que talvez a gente pudesse pensar que transformador é isso, né? Uma ideia de que as crianças têm voz. É interessante porque infância quer dizer o sem voz, né? Infante quer dizer isso na origem, o que não tem voz. Então, eu acho que a gente teve uma transformação na sociedade imensa para que a gente chegasse à ideia de que as crianças devem ter voz e devem poder se expressar com a sua voz, né? E para que hajam escolas e uma pedagogia que pense a respeito de como que isso pode se construir, como é que as crianças podem se construir como seres que vão ter voz e vão poder dizer, né? Então, pensei, isso me remete, né? Eu tive escola em São Paulo, antes de mudar para Rio Preto, há mais de 30 anos, é interessante porque eu trabalhava lá com uma escola piagetiana que, na época, era uma coisa inexistente. Imagina o que era essa proposta 30 anos atrás, né? Era uma coisa completamente... Era uma escola construtivista piagetiana e porque estava me preparando para a mesa, me lembrava de certas questões da escola que eu achava muito interessantes, né? Uma delas, por exemplo, que me lembrei hoje, é assim, eu dava aula, eu era coordenadora da escola, dona da escola, uma das sócias, e dava aula na Faculdade de Psicologia, no 5º ano, em São Paulo. Um dia, uma das professoras da escola acidentou o gato, você marca o meu tempo, acidentou o gato e ligou para nós que tinha que levar o gato ao pronto-socorro. Ela tinha atropelado o seu gatinho e que não podia ir para a escola. Eram crianças de 5 anos. E eu fui para a classe dela, da classe da Miriam, e falei, olha, eu vim ficar com vocês porque aconteceu isso com a Miriam, ela vai se atrasar bastante, então vim ficar com vocês. Ao que eles me responderam, não tem necessidade. Aí eu disse, como não tem necessidade? Não tem, porque nós sabemos tudo o que temos que fazer. Falei, então vocês me contem, porque eu não sei o que vocês têm que fazer. Vocês vão me explicar, mas eu vou ficar junto. Enfim, me explicaram de fato toda a rotina, toda a proposta do dia, tudo que eles sabiam que fariam naquele dia, né? No dia seguinte, eu fui à Faculdade de Psicologia, ao 5º ano de Psicologia. O que eu trabalhava lá? Os sentimentos das pessoas com serem profissionais da área. Qual não é a minha surpresa quando eu chego e eles me dizem assim, então, a supervisora vinha antes de você, não veio. Então, nós não sabemos o que fazer, porque nós atendemos um paciente, mas nós tínhamos que discutir com a supervisora. Bom, a conversa foi rodando, até que uma disse assim, mas nós nem tentamos conversar. Ao qual a outra respondeu, mas não adiantaria nada, porque nós não saberíamos se estava certo, né? E eu disse a eles, olha o que a educação fez com vocês, né? Vocês não eram seres assim. Já que criança de 5 anos não era assim, vocês não eram assim, mas vocês se tornaram assim, né? Então, eu acho interessante, porque eu penso que isso é uma das questões fundamentais que a mesa coloca e que eu acho importante, né? Me lembrei muito de uma outra cena, que eles resolveram protestar, acho que uma questão com a Mata Atlântica. Os de 6 anos decidiram que eles iam participar de um protesto no Palácio, em São Paulo. E foram. Quando chegaram lá no palácio, o governador mandou entrar 2 grupos de escola. Eram eles e os adolescentes, e os pequenininhos. E qual não foi a surpresa quando eles estão lá e mandam servir um lanche e viram um dos pequenininhos e diz, não viemos comer, viemos protestar. Disse ao governador. Então, realmente, é uma coisa que vai se transformando em algo que dá trabalho. Me lembro de uma outra situação também que eu achei incrível. Uma professora engravidou, estava grávida e saiu para ter seu bebê. E nós selecionamos uma outra pessoa. E aí eles nos convocaram.
eram 5 anos também. Nos convocaram para ir à sala deles. E quando nós chegamos lá, eu e a outra coordenadora da escola, nos sentamos na roda com eles e a professora. Eles disseram, quem escolheu a ela? E nós dissemos, fomos nós, então escolheram mal, nos disseram. Depois de muita conversa nessa roda sobre por que era mal, por que eles achavam mal, o que é que estava acontecendo, eles chegaram à conclusão que eles deviam dar uma chance de 1 mês, porque ela só tinha ficado 1 semana. E depois de 1 mês, nós voltamos à roda, eles disseram, acho que vocês tinham razão, a gente é que estava muito chateado com a outra professora ter saído daqui. Então, enfim, eu me lembro dessas coisas, né, e que aconteceram 30 anos atrás. E queria contar que a maioria dos alunos dessa escola se tornaram pessoas extremamente atuantes, participantes, né? E que viviam desde a adolescência coisas muito incríveis, né? Dos que eu tive notícia muito tempo depois. Então, de fato, transforma. E, de fato, é um trabalho, e, de fato, isso dá trabalho. Mas eu penso que é uma coisa importantíssima que a gente visualize, do meu ponto de vista, né? Qual é o foco que a gente vai priorizar? E eu penso que vocês falaram muito desse foco. De um foco de serem pessoas com significado, de serem pessoas autônomas, de serem pessoas que têm sentido naquilo que fazem, né? E que eu penso que isso é uma diferença bastante grande, né, na educação. Quando a gente realmente prioriza isso, eu penso que a gente transforma as crianças e o mundo com isso. Então, eu queria agradecer ter podido ouvir, participar. Obrigada.